dizendo que é uma alegria muito grande estarmos hoje novamente reunidos, e hoje contamos com a professora Mônica Kruglianskas, espero que eu tenha falado o nome corretamente. Ela é filha do nosso querido professor Isaac Kruglianskas, da FEA USP, e a professora Mônica tem um currículo fantástico aí. Ela está em Londres, hein? Ela está em Londres, e está nos dando esta oportunidade de que ela nos passe os conhecimentos que ela adquiriu ao longo de uma vida bastante grande, na Espanha, no doutorado, na Inglaterra, enfim. O Momento OEB é uma parceria com a FIA, Fundação Instituto de Administração, através do PROCED, que é o curso MBA que é coordenado pelo professor Almir, que está presente e que, a seguir, fará a leitura desse currículo brilhante da professora Mônica. E o título é ESG, a Environmental, Social and Governance, ou a Environmental Criando Valor no Mundo Corporativo. Professor Almir, com a palavra para apresentar a professora Mônica, em seguida vamos ficar atentos à palestra da professora Mônica. Maravilha, professor Manolo, muito obrigado. Quero saudar a todos os presentes, vários amigos, professor José Carlos Souza Filho também, professora Daniela, o professor Sérgio Volker, vários amigos habituais nossos eventos. Professora Mônica, muitíssimo obrigado. Eu vou tentar fazer aqui somente uma síntese de uma síntese, senão a gente vai ficar até o horário de término fazendo leitura do seu currículo. Professora Mônica, nossa ex-aluna da FEA USP, na Corte de Administração de Empresas, doutorada pela Universidade Autônoma de Barcelona, aí um duplo diploma e Manchester Business School, né? Coordenadora do Chief Sustainability Officer Programa do MIT em Boston, consultora, conselheira, diretora de diversas organizações. Vive em Londres há mais de 20 anos, profissional da área de sustentabilidade e reputação corporativa, com experiência em think tank, com o setor privado, terceiro setor, trabalhou no Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Forum for the Future, foi Managing Director na Alva Stakeholder Intelligence e diretora de sustentabilidade da Danone na Espanha. Bom, vamos lá. Consultora, professora. A Mônica inclusive, coordenadora adjunta de projetos da FIA, também nossa gloriosa FIA, no programa criado pelo nosso amigo, seu pai, nosso amigo professor Isaac Kruglianskas, que é o PROGESA, Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade. Mônica, todos os agradecimentos que possamos proferir são poucos diante do sentimento de gratidão que temos para com você, que de Londres está, nesse momento, nos brindando com sua palestra sobre o E do ESG, como disse o professor Manolo, criando valor no mundo corporativo. Querida Mônica, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Almir, professor Manolo, pela acolhida tão carinhosa. E esse negócio do currículo, né? Ele só entrega o tempo ou a idade que a gente tem, né? Quando a gente fez tanta coisa, é porque deve ter muitos anos aí, né? Denuncia. Denuncia. Já vou avisando, assim, já faço um disclaimer aqui. Às vezes, como eu estou muito tempo fora do Brasil, meu português às vezes falha. Então, às vezes eu estou falando alguma coisa, se eu falar uma palavra que, assim, pode ser uma mistura de espanhol com... Outro dia eu estava numa reunião, falei uma palavra, o que era? Era incertidão. Ninguém falou nada. Depois o meu pai na reunião falou assim, o que é essa palavra que você inventou? Era uma mistura de incertidumbre com incerteza. Eu mesma inventei. Então, assim, se aparecer uma dessa no meio da conversa hoje, vocês me perdoem e me avisem para eu não repetir, né? Pelo menos. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, de estar no Brasil de alguma forma e estar em contato com as pessoas. Estou vendo algumas caras e nomes conhecidos aqui. É realmente
muito bom rever as pessoas de alguma forma, depois de tantos anos assim distante, nessa nova realidade, esse novo formato que a gente já incorporou nas nossas vidas. Então, o prazer é absolutamente todo meu. E eu espero corresponder às expectativas de vocês. Eu trouxe algumas ideias aqui para a gente conversar. A ideia de hoje é fazer uma conversa bem tranquila. Vocês podem, não sei como vocês querem conduzir, mas se quiserem me interromper ou no final, a gente pode... Estou aqui para dialogar com vocês, né? É uma interação, mas eu trouxe bastante material, vamos ver se a gente consegue go through everything. Então, eu vou... Seria melhor, Mônica, deixar os 10, 15 minutos finais para interação, perguntas e tal, senão interromperia. Deixa eu... aqui, só um minutinho. Espera aí que eu estou procurando a minha apresentação aqui. Aqui. Vocês estão começando a ver a minha apresentação meio... Cenários climáticos. Espera aí que não está no começo, mas eu vou chegar lá. Espera aí. Só um minutinho. Agora vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, chegou? Chegou, sim. Sim, sim. Bom, então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu vou passar pela minha apresentação aqui rapidamente. A ideia da conversa de hoje é a gente olhar um pouco sobre a agenda ESG e as oportunidades que elas apresentam, riscos e oportunidades que elas apresentam para as organizações, né? Hoje, eu trouxe uma abordagem aqui, talvez um pouco diferente do que eu normalmente vejo no Brasil, as pessoas falando sobre a questão da mudança cultural por trás dessa agenda e como esses aspectos ambientais estão impactando a economia, os negócios e a sociedade de uma forma geral. Vamos falar um pouco sobre mudanças climáticas, aquecimento global e o papel da mentalidade, o mindset de inovação e dos negócios na solução dessas questões. Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu combinei com o professor Almir que eu ia fazer uma super rápida apresentação da FIA. A FIA é uma entidade que possibilitou a minha volta para o Brasil. Na verdade, eu estou trabalhando com a FIA há uns 3 anos quase, e é uma entidade que, ao longo dessa transformação global que a gente viu em função da pandemia e todos esses aspectos globais que estão afetando o mundo de uma forma geral, tem feito uma série de mudanças importantes, e eu queria apresentar para vocês um pouco o que é a FIA, para quem não conhece. A FIA, como o professor Almir falou, ela existe há mais de 40 anos e ela atua na área de educação executiva, pesquisa e consultoria. É uma organização com muitos programas institucionais. Aqui, como vocês estão vendo, o Procede, o Progesa, onde eu trabalho, mas a gente tem várias outros núcleos atuando ali ao mesmo tempo, em áreas de atuação como economia, administração, liderança, gestão pública, planejamento estratégico, saúde, agronegócio, ciência, tecnologia, comércio exterior, enfim, são uma série de âmbitos que a FIA atua e que faz da FIA essa entidade tão dinâmica, que possibilita a minha atuação de longe e, ao mesmo tempo, envolvida em tantos aspectos. A FIA tem, para quem não conhece, uns números assim impressive, né? São meio, como é que fala? Impressive? Impressionantes, né? Eu sempre gosto de olhar um pouco isso, porque dá um pouco a dimensão da organização. São muitos programas, como eu coloquei para vocês, muitos programas de consultoria. Então, o nosso programa tem muito dessa atuação em todas essas áreas. E, com isso, a gente também tem convênios internacionais, a gente tem os cursos que a gente faz, mas a gente também cria muita coisa em company para as organizações que nos buscam, né? Então, a gente tem programas internacionais de intercâmbio com essas entidades. É muito dinâmico o trabalho com a FIA e eu acho que vale a pena para quem não conhece se aproximar um pouco e
entender um pouco como a FIA tem atuado aí nessa mudança da educação executiva que aconteceu em virtude um pouco da pandemia. Acho que a FIA está bem preparada. E eu falo isso em comparação com as entidades que eu conheço e com as quais eu atuo aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então, fast forward agora para o nosso tema de hoje. O programa onde eu atuo é o programa que cuida das áreas de sustentabilidade e inovação lá dentro da FIA, né, que é o Progesa. Então, vocês estão todos convidados aí a entrar no nosso site lá na FIA, depois eu posso colocar... A gente tem muitos eventos nessa área de ESG, webinars, encontros, muita coisa acontecendo lá no nosso núcleo, para quem se interessa por esse tema especificamente. Então, hoje o tema é ESG. Mas antes de entrar em environmental, né, na questão ambiental da agenda ESG, eu queria fazer uma reflexão. Já que nós estamos aqui entre economistas, eu tomei a liberdade de ir por essa via e pensar um pouco na agenda ESG sob um contexto cultural dos negócios do século XXI. Acho que vale um pouco essa reflexão antes da gente entrar nas questões ambientais. Eu sei que vocês já tiveram uma aula sobre mais genérica sobre sustentabilidade ESG com a professora Daniela, que está aqui, que eu já vi, e eu assisti parte dessa aula, e é uma aula muito bacana. Para quem não viu, eu recomendo vocês voltarem ali para poderem entender um pouco melhor sobre a amplitude dessas questões. Mas hoje, quando a gente fala de ESG, e a agenda ESG ela tomou um protagonismo muito grande, eu acho que a gente precisa pensar em alguns aspectos importantes. Primeiro, na mudança dos costumes sociais, na questão de transparência digital e como isso levou a um poder das multidões cibernéticas. O que são essas três coisas? Na verdade, esses três aspectos, eles nos fazem entender a agenda ESG não como a causa dessas mudanças, mas sim um sintoma dessas questões culturais que são muito maiores, na verdade, do que a agenda ESG per se. Então, para quem participou da outra aula, a agenda ESG, eu não vou entrar na definição do que ela é, mas ela está muito voltada para risco financeiro, risco socioambiental para o setor financeiro. Então, é a forma como o setor financeiro dialoga com as empresas, com os negócios, para entender os riscos não financeiros dos seus negócios. Não, são riscos socioambientais e de governança. Eu nem vou entrar tanto na questão de governança, porque a governança, na verdade, ela é base para tudo, né? Ela é a parte de gestão desses aspectos. Então, a gente que vem da área de administração, a gestão é o nosso arroz com feijão, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, sem gestão, não tem como avançar em nada, nem em crescimento econômico, nem em gestão socioambiental, nem nada disso. Mas, assim, para a gente falar da agenda ESG, é importante a gente pensar nesses três aspectos. Então, eu vou entrar um pouco no nosso... um velho conhecido de vocês aqui, que é o Milton Friedman, que é o pai da doutrina Friedman e que é um grande responsável de uma certa forma, tem muitos outros, claro, mas é um precursor desse credo do liberalismo econômico que a gente vive até hoje. Até hoje o capitalismo do Milton Friedman, que é o acionista como prioridade, ele tem de ser encarado como por muitas pessoas como um fenômeno universal, livre de contexto, que deve ser aceito ou rejeitado. Mas as ideias elas precisam ser colocadas no seu momento histórico e cultural para revelar essas suposições que não estão tão explícitas. Então, a visão do Friedman, ela também tem esse contexto, Então, na visão dele, o não maximizar os lucros dos acionistas é quase que um abandono do dever fiduciário, uma subversão do capitalismo, Então, essas ideias, elas foram desenvolvidas numa época, pós-guerra, de recuperação da Guerra Fria, em que muitas das empresas
americanas eram muito mal administradas, tal, era um gerenciamento meio paternalista, tal. Então, essas ideias elas apareceram porque a gente realmente precisava de um foco naquele momento. Então, milhares de graduados em faculdades de administração, por exemplo, que é a nossa área, eles se concentraram nos resultados, né, aprenderam a se concentrar nos resultados financeiros, sem pensar muito em consequências sociais mais amplas, né? Então, essa foi uma característica do liberalismo econômico que foi avançando e que foi cada vez mais sedimentado e que hoje a gente vê como uma realidade, né? Mas não era sempre assim. Essa visão de túnel, que a gente pode chamar, né? Onde somente os acionistas importam, elas trouxeram uma perspectiva de que as questões como guerra, tensões sociais, problemas ambientais e as pandemias estavam fora desse radar. Elas eram, na verdade, responsabilidade dos governos, né? Não das empresas. Em questão de transparência, também é importante a gente lembrar que, naquela época, as contas corporativas, os relatórios das empresas, eles eram emitidos uma vez por ano, de tempo em tempo, até vezes bem depois que o ano fiscal já tinha acabado, e essa era a única fonte de informação que a gente tinha sobre como os negócios trabalhavam. Então, assim, era um contexto muito diferente. As décadas que seguiram, né, nesse período aí, elas reproduziram e consolidaram essa doutrina em muitos âmbitos. Então, as escolas de negócio, que é o nosso negócio aqui, nós ensinamos ano após ano os alunos os princípios dos capitalismos de acionistas e esses modelos matemáticos, né, que previam o crescimento e eram irrefutáveis. E era assim, né? Foi assim que isso evoluiu. Os conselhos corporativos, os fundos de investimentos também replicavam essa visão nas suas assembleias anuais, nesses relatórios corporativos, nas estratégias financeiras, enfim, tudo isso é uma questão cultural que foi muito consolidada. Então, assim, agora a gente está vivendo um momento que essa visão de túnel, ela está demonstrando algumas desvantagens, né? Coisas que estão fora do túnel estão começando a prejudicar os negócios. E o que são essas questões fora do túnel? São as questões sociais, né? A sociedade já não aceita muitas dessas questões como posicionamentos como racismo, sexismo, coisas que antes eram até aceitas no ambiente dos negócios, de trabalho, hoje já não são mais. Então, por exemplo, aqueles movimentos como o Me Too, né? Ou o George Floyd, lá nos Estados Unidos, teve uma grande repercussão, e no Brasil algumas outras ocasiões também. Quer dizer, a sociedade já não aceita mais certas posturas que antes aceitavam. As questões políticas e econômicas também. Esses conflitos geopolíticos, como é o caso da guerra da Ucrânia, não eram temas que afetavam diretamente os negócios. Hoje, essas questões já não permitem os negócios atuarem como eles tinham previsto. Então, populismo político, problemas socioambientais que já não podem mais ser resolvidos pelas entidades estatais, e, claro, as mudanças climáticas que já têm um impacto material nos negócios, né? Então, produção de alimentos, disponibilidade de água, não só água para consumo, mas, por exemplo, se não tem água, não tem energia elétrica. E se falta água, como é que fala? As estruturas nucleares, por exemplo, nem podem funcionar, porque não tem como resfriar as caldeiras, né? As caldeiras. Então, assim, a questão da água é gravíssima para os negócios poderem trabalhar. E uma outra questão, então, importante é a questão da transparência. Então, por exemplo, a explosão das ferramentas digitais, elas mudaram a forma como os negócios, as organizações divulgam os seus resultados, né? Hoje a gente tem tudo em real time, né, na palma das nossas mãos, e a gente pode ter essa informação e podemos nos unir e nos comunicar para poder criticar essas organizações, esses negócios de uma forma loud, né, alto, isso é importante, né, isso pode afetar a reputação dos negócios, a lucratividade dos negócios, até a licença de operar.
Então, essas questões, elas colocam em evidência não só uma visão de que as mudanças climáticas estão mudando tudo, não, mas tem todo um cenário por trás que está realmente alterando o comportamento dos negócios. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui sobre as questões sociais, eu não sei se vocês conhecem, vocês vão ter aí um evento só sobre o S, do SG, provavelmente vocês vão ver isso, mas hoje, antes de você trabalhar numa empresa, se você quiser analisar, é só você ir no site do Glassdoor, e ali tem isso é feito pelo usuário, né? Então, qualquer pessoa que é um trabalhador de alguma empresa, eu coloquei algumas aí que vocês conhecem, mas enfim, eu convido vocês a irem online e conhecer o Glassdoor, quem não conhece, porque é assim que os talentos e as pessoas escolhem onde querem trabalhar, né? E as empresas estão conscientes disso, elas sabem dessas questões. A mesma coisa com as questões climáticas. Por um outro âmbito, essa semana passada a gente teve aí o relatório do IPCC, né? Que foi a última divulgação, e realmente o time frame ele está se fechando, a gente está entrando agora numa fase muito crítica de reverter as mudanças climáticas, né? Quer dizer, de reverter o nível de emissões de gases de efeito estufa. E em função desse relatório, um dos quadros que eu trouxe aqui para vocês, que eu queria compartilhar, é esse aqui. Eu não sei se vocês já viram, mas quando eu vi esse quadro, assim, ele é de doer o coração, assim. Eu já estou trabalhando nessa área há muitos anos, passei muitos anos como o que a gente chamando o pregador no deserto, né? Aquela pessoa que ela, né? Aquela chata, né? Que ia nas reuniões e falava, não, mas aquecimento global e tal. Então, assim, faz muito tempo que eu tenho atuado nessa área, e a perspectiva das próximas gerações nesse quadro, ela fica bem clara, porque as pessoas que estão nascendo agora vão ter uma velhice, quando tiverem 70 anos, muito diferente da nossa agora. Então, quem tem 70 anos, imagino que tem alguns aqui pela foto, pela imagem de vocês nessa plateia, que já tem 70 anos, o mundo que as pessoas que estão nascendo agora vão encontrar vai variar muito em função das medidas que nós tomamos agora, né? Das mudanças nas escolhas que nós façamos agora, já, right here, right now. E esses cenários, eles vão ser muito diferentes em função das atitudes que nós tenhamos agora, já, em 2023 mesmo. Então, a pressão para que os governos e as coalizões internacionais comecem a serem mais rígidas e mais drásticas é brutal. Eu trouxe alguns materiais aqui para mostrar para vocês. A gente vai correr. Antes de eu colocar esses dados científicos aí, que eu acho que muitos de vocês já viram alguns deles, eu vou colocar um outro slide aqui, que eu trouxe uma fotografia, que esse Tracking Carbon Emissions é uma imagem bem conhecida, já circulou bastante, mas aí você vê a pegada de carbono por países e a emissão per capita, né? Ela muda muito por países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? É brutal a diferença entre um e outro. Você vê que os países que mais emitem são a China e os Estados Unidos, mas não necessariamente quando você coloca a emissão per capita, né? E aí, por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque ela é um exemplo bem claro de como a transparência na comunicação está mudando a atitude das organizações. Então, eu trouxe 2 vídeos aqui para vocês, eu vou pausar minha apresentação, cada um tem 1 minuto, mas eu acho que ele é bem interessante. Eu vou entrar nele aqui. Tá bom, então aqui é a mesma coisa, na verdade aquele era um vídeo, mas esse daqui é uma ferramenta que o Google criou, onde você pode escolher um lugar, eu até queria mostrar algum lugar do Brasil, não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Por exemplo, aqui é uma ferramenta em real time, bom, quase real time, assim, mas bem precisa, que mostra para a gente você vê a evolução desde 84 até 2020, mais ou menos,
a evolução, né, urbana, no caso, nessa região, e a transformação da ocupação da terra aqui. Então, essa é aqui no Brasil, e, por exemplo, tem um outro aqui, ó, em Rondônia, que é um pouquinho diferente. Mas, assim, eu trouxe essa ferramenta para mostrar para vocês como o acesso à informação do que está acontecendo, hoje ele é muito rápido. Então, o que acontece? As pessoas, todo mundo, todos vocês podem entrar numa ferramenta como essa, que está em construção ainda, mas ela já existe, e como essa tem algumas outras, a gente tem o Map Biomas, tem outras ferramentas online, em real time, que estão captando imagens e estão fazendo esse registro da alteração do uso da terra, do desmatamento e de uma série de coisas. Por exemplo, a gente tem outras aqui que mostram o derretimento dos glaciers aqui, né, do gelo. Então, com todo esse tipo de ferramenta, a gente consegue enxergar as alterações e as pessoas conseguem se unir, conversar e criticar as organizações que estão nessas regiões, entendeu? Então, assim, a ferramenta para atacar as organizações que estão destruindo o meio ambiente, elas estão muito ao nosso alcance. Então, está muito fácil para que a sociedade faça uma pressão, e tanto para as empresas como para os governos tomar atitudes e proibir esse tipo por exemplo, aqui tem uma que é interessantíssimo, que é do Dubai. Essa aqui eu quero mostrar para vocês. Aqui, assim, o nível de desenvolvimento da região, né, de um ano para outro, o que aconteceu. Então, assim, o mundo está mudando, né? E agora nós conseguimos acompanhar essas mudanças, né? Então, o cidadão comum tem poder para poder ter voz, né? A gente pode se comunicar, a gente pode montar um grupo de WhatsApp, a gente pode se juntar a uma ONG qualquer e atuar com relação a essas questões. É isso que está levando aos líderes das empresas a avançarem na agenda ESG, especialmente na questão ambiental. É o impacto que vai ter nos negócios para eles e, ao mesmo tempo, o medo, né, o risco que eles têm de perder a licença para operar. Então, eu vou voltar lá no meu... Ó, o Roberto está com a mão levantada. A gente deixa para depois, professor, ou você quer que eu... Como é que você quer fazer? Recomendo deixar para depois, Mônica, até o final, por favor. Tá bom. Então, tá. Então, Roberto, professor, mandou. Vamos lá. Só um segundinho. Não, espera um pouquinho. Sorry. Eu estou apanhando, mas eu vou chegar lá, gente. Tem um pouquinho de paciência comigo. Se nos conforta, Mônica. Ver você que é bem mais jovem e bem esperta, né? Apanhando, isso para nós é um conforto, viu? Aí, é que são tantas plataformas e cada uma delas tem uma peculiaridade. Então, vamos lá. Isso aqui, aqui. Tá tudo certo com a minha apresentação? Tá. Está aparecendo Então, os dois pés mostrando aqui, ó. É isso aí. Então, assim, o aquecimento global nos últimos anos, ele pode ser visto aqui. E além, aí, como essa ferramenta que eu mostrei, e esse vídeo do YouTube também, que é bem bacana, ele mostra essa evolução aí em alta velocidade, a gente tem outras coisas acontecendo. Então, por exemplo, eu trouxe esse gráfico aqui, ele é um gráfico que apareceu na mídia social há pouco tempo atrás, comparando supermercados em termos de emissão de gases de efeito estufa, né, da pegada de carbono. Então, você vê, por exemplo, a diferença entre um e o outro, e o mais importante, como as emissões relacionadas à atividade das operações deles mesmos é ínfima comparado com a cadeia de suprimentos desses supermercados. Então, quando as empresas estão fazendo essas promessas de neutralidade de carbono ou net zero, é isso que a gente tem que olhar. E isso agora a gente consegue olhar, porque esse nível de transparência já está à nossa disposição, coisa que antigamente não estava. Então,
esse pupurri aí de informação e disponibilidade de informação é o que leva essa mudança de uma perspectiva de valor para o acionista, depois para um valor compartilhado, que é o que a gente viu nas últimas décadas, onde você tem, aqui nesse diagrama de Venn, um espaço bem pequenininho aqui, onde essa intersecção é onde as empresas são consideradas sustentáveis. Então, é um espaço muito pequeno, tem muito pouca oportunidade para um negócio ser sustentável e, ao mesmo tempo, atender todas as questões sociais e as questões ambientais. Nesse modelo aqui. É um modelo que justifica a ação dos negócios, uma vez que eles compensem essas, digamos, que a gente chama de externalidades, né? Essas ações negativas pelo outro bem que eles criam, seja por um serviço social, um serviço ambiental, ou uma ação de compensação, seja qual for. E a gente agora está mudando para um sistema de valor sistêmico, né? Onde o valor dos negócios está realmente, porque ele porque ele, na sua inserção dentro da sociedade, onde ele realmente endereça questões sociais de uma forma holística, sem atrapalhar o progresso de um futuro, do florescer de um futuro. Como é que fala flourishing? Não sei. De um futuro próspero, né? Então, é uma via de duas mãos. Os negócios fazem parte da sociedade, que faz parte do planeta e do meio ambiente, e, por sua vez, são influenciados pela sociedade e pelo meio ambiente. Então, é uma via de duas mãos. Nesse sentido, a gente tem o que a gente chama de valor sistêmico. Isso aqui tem um link que eu vou deixar para vocês aí, é uma plataforma bem interessante, e nós usamos esse mindset aí quando a gente estrutura os nossos cursos de pós-graduação em sustentabilidade. Então, fica mais fácil para as pessoas entenderem essa visão que hoje está tão em voga como o capitalismo de stakeholders, e é esse debate que traz a visão do Milton Friedman com outros porta-vozes, né, do capitalismo de stakeholders. Tem vários, eu trouxe aqui o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, mas, assim, tem muita gente falando sobre isso agora, diversas formas de visualizar isso, mas, enfim, são muitas vozes que estão convergendo para essa visão de valor sistêmico. Então, por exemplo, a gente tem a Business Roundtable lá nos Estados Unidos, que em 2019 fez uma declaração, né, dizendo que mudou o seu modelo, né, de propósito, dizendo que agora o propósito das empresas, né, que são as 200 maiores empresas lá nos Estados Unidos, o propósito delas é atender a gerar riqueza para todos os stakeholders, não só para o acionista, né? Enfim, tem todo um discurso aí que ainda, como dizem em espanhol, del dicho al hecho hay un trecho, né? Tem muito discurso e ainda não tanta ação, mas é o começo. A narrativa é muito importante, porque sem a narrativa, a ação também não acontece, né? Então, o discurso do Schwab é importante lá no Fórum Econômico Mundial, ele é um ator importante e ele lidera muito dessa agenda. Mas, enfim, agora eu vou focar um pouco mais, eu não sei como é que a gente está de tempo, deixa eu olhar aqui, mais uns 10, 15 minutos aqui em questões ambientais específicas. Então, quando o professor Almir me chamou, ele pediu para falar da questão ambiental. A questão ambiental, ela sozinha não faz verão, literalmente. Assim, a questão ambiental e a questão social e a questão de governança estão super conectadas. Tudo que eu trouxe para vocês aqui é um pacote. É muito difícil você separar essas coisas e, ao mesmo tempo, jogar tudo num saco, num pacote e conseguir dar sentido para tudo isso de uma forma organizada. São questões multidisciplinares, de diversos ângulos, às vezes até antagônicos, né? A visão sistêmica, ela ajuda a gente a entender que quando você conserta de um lado, você quebra do outro, então você tira de alguém para dar para outro, alguém ficou sem, né? Então, os recursos são finitos e a gente opera de uma forma sistêmica e complexa. Então,
dando continuidade ao que o professor Almir me pediu, a gente vai focar um pouco agora nas questões realmente ambientais. E a questão ambiental, acho que a gente mais, da agenda ESG, que é a mais forte, a mais conhecida, e é a que está mais incorporada pelo setor financeiro, são as mudanças climáticas. Mas, na verdade, as mudanças climáticas, elas trazem todas essas questões sociais junto com elas, socioeconômicas, na verdade. Então, questões como a capacidade dos negócios de operar, de entregar, de poder continuar produzindo, perdas estruturais, fogos, nem estou falando a gente nem precisamos entrar em pandemias, né, que a gente acabou de viver uma, perda da biodiversidade, capacidade agrícola, de colheitas, de, como é que fala? Produção agrícola, como é que chama? Enfim, eu gosto de falar da parte agrícola porque para o Brasil isso é muito tangível, né? Os brasileiros entendem assim, a produção agrícola, ela é uma das fontes mais importantes econômicas para o Brasil, e a perda da capacidade de produzir, da produção rural, ela é agrícola, ela é muito grave, né, para o Brasil de uma forma geral. Enfim, são muitos aspectos que estão vinculados às questões climáticas, mas porque a gente opera numa visão de túnel, a gente enxerga só uma, mas elas estão totalmente conectadas e não de uma forma linear e muito óbvia e muito clara. Para os negócios. Então, a gente tem um desafio aqui de incorporar todas essas questões. E aí, a gente tem uma série de frameworks e infraestruturas aqui que explicam um pouco dessas questões climáticas. Eu não vou entrar em cada uma delas aqui, mas eu quis trazer esses gráficos para que vocês entendam o corpo científico que está por trás de todas essas questões. Cada um desses aspectos é um mundo de pesquisa e de investigação por si só. Então, tem muita coisa acontecendo em todas essas áreas, desde qualidade da água, segurança alimentar, essa palavra que eu queria falar, segurança alimentar, degradação ambiental, as questões de clima mesmo, né? Como é que a gente vai sobreviver num mundo onde a gente vai viver com 40 graus, quando a gente vai viver, a gente só vai poder viver à noite, né? Então, enfim, são essas questões que estão por trás disso, e como as perdas econômicas vão afetar as diferentes regiões. Ou seja, tem muita informação, tem muito dado, tem muita ciência por trás disso, e isso está sendo pouco a pouco incorporado pelos governos, pelos corpos reguladores internacionais e também no Brasil. Então, por exemplo, esse quadro aqui, eu gosto de trazer ele porque ele explica que a variação de meio grau, assim, o impacto é brutal na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, com meio grau a mais, 9% da população mundial vai ser exposta a ondas de calor extremo a cada 20 anos. Com meio grau a mais, esse número cresce para 28%, de 700 milhões de pessoas para 2 bilhões de pessoas. Ou seja, nós vamos ser um desses aí, né, nos próximos anos, se a gente não reverter esse fluxo. E esse gráfico aqui tem muitos exemplos concretos de como essas mudanças vão se consolidar ao longo dos anos, e remetem àquele gráfico que eu coloquei ali logo no começo do IPCC, que quem está nascendo agora vai encontrar esse mundo lá na frente. E essa é a diferença de meio grau para um e para outro. Então, aqui, eu vou passar rápido esses gráficos aqui, que eles são gráficos científicos de questões específicas aí das questões climáticas, né? São ângulos diferentes, mas aí tem muito dado, muita informação. Inclusive, né, o Brasil está bem exemplificado aí nesses gráficos. Então, questões de desertificação, de secas, como é que a acidificação dos oceanos, tudo isso tem um impacto muito significativo para os países em desenvolvimento, né? Vocês vão ver que a África, por exemplo, sempre é o país que está sempre mais afetado em todas essas questões. E, claro, aqueles que causam menos dano
são aqueles que vão sofrer os maiores danos. Então, não são só o aquecimento global, mas o que esse aquecimento acarreta e como é que essas coisas vão mudando. E aí, já trazendo isso também para o Brasil, essa foto aí de Florianópolis sempre me aperta o coração, porque é uma cidade que eu gosto muito, e é uma cidade que vai sofrer muito, né, com a subida do nível do mar, né, a elevação dos níveis do mar, e cidades muito queridas, né, quem costuma ir para a praia vai encontrar um cenário completamente diferente. A mesma coisa com os rios, a descarga dos rios. Você vê que, mesmo no Brasil, muitos desses rios já em 2021 estão muito abaixo do normal. Então, isso já está acontecendo e as previsões não são boas, nem para as regiões rurais e também para as regiões urbanas. São Paulo, por exemplo, chuva em São Paulo vai ser um problema, né? Já é um problema gravíssimo e vai ser um problema mais grave ainda. Enfim, tudo isso já está bem mensurado, está bem registrado, é uma questão agora de agir. E por que é importante a gente ter esses encontros aqui? Porque a ação depende de cada um de nós, a ação está em tudo, cada um de nós tem que ser um ativista dessas questões, tem que entender o que está acontecendo e mensurar as nossas decisões pessoais, o que a gente come, o que a gente compra, o que a gente faz com o nosso lazer, com o nosso investimento, onde a gente põe o nosso dinheiro, tudo isso está amarrado com essas questões, né? Isso é muito importante a gente ter isso em mente. E eu não vou entrar nesse aspecto, vocês vão ver isso na próxima sessão sobre as questões sociais, mas, assim, a transição justa é essa transição que envolve aquelas pessoas que, otherwise, né, que de outra forma não estariam envolvidas nessa transição, iam ser deixadas para trás, priorizando aqueles países, aquelas regiões mais ricas, que têm os recursos para fazer uma adaptação e uma mitigação. Quer dizer, a mitigação é a redução das causas do aquecimento global, mas tem outras medidas que nós vamos ter que tomar que requerem uma adaptação a uma realidade que já existe, né? A gente já está vivendo tem ilhas, por exemplo, lá no Caribe, que já estão em situação já estão tendo que migrar, as pessoas estão tendo que buscar outros lugares. Eu trouxe aqui alguns artigos que eu vou deixar para vocês, quem quiser se informar um pouco sobre isso, a diferença entre adaptação e mitigação, que eu acho que é um aspecto importante. E aí tem vários movimentos, várias campanhas que estão acontecendo. A Race to Zero é uma, né, para reunir lideranças, para criar regiões, investimentos mais saudáveis, resilientes, né, e pensar num mundo sem carbono. Então, esse gráfico aqui, e aí a gente já entra na questão das oportunidades, ele dá uma ideia bem interessante do que vai ser um mundo. Quando que vai acontecer esse mundo descarbonizado? Porque hoje nós estamos aqui, né, entre 2020 e 2025, a gente está em processo de descarbonização, a gente está vivendo todas essas questões já de aquecimento global, mas a gente, ao mesmo tempo, estamos migrando para um mundo descarbonizado. Então, a gente não sabe bem como esse mundo descarbonizado vai ser, mas ele já tem data para acontecer, porque se ele não acontecer, as consequências são brutais para a gente não vai ter, a gente não vai conseguir sobreviver como civilização muito tempo, e aí é o que a gente chama do runaway climate change, né? As coisas vão acontecer independente da gente reduzir o nosso impacto ou não, vai sair totalmente do nosso controle. Então, esse gráfico aqui, essa figura do International Energy Agency, a Agência Internacional de Energia, ela coloca bem claro qual é esse pathwork. Se ele vai acontecer ou não, it's up to us, né? Mas ele já está desenhado. E por que isso é importante? Porque aí, com esses compromissos de descarbonização, é que aparecem as oportunidades. Então, aqui você tem governos que já fizeram uma série de acordos, né, que já são lei,
e já estão, você vê a recente lei lá nos Estados Unidos, do Inflation Bill ali, não sei como é que era o nome exato, mas enfim, que na verdade é uma lei um bill, né, uma lei de incentivo à transição, para a descarbonização da economia. Então, assim, as coisas estão acontecendo e com isso a gente vai comparando os nossos, a nossa atuação atual com o que a gente realmente deveria estar acontecendo. Como é que isso vai acontecer? Bom, tem muitas iniciativas acontecendo, o contexto internacional está repleto de infraestruturas para medir e aconselhar e orientar o setor financeiro aonde eles devem colocar o capital, aonde o dinheiro deve ir para apoiar esse tipo de trajetória, né? A trajetória da economia, tanto na Europa, nos Estados Unidos, como na América Latina, e existem muitas iniciativas que estão realmente acontecendo, que vão dar esse framework para o sistema financeiro. Não vou entrar aqui em riscos climáticos, porque em esse framework de cenários, isso aí a gente não vai ter tempo, mas enfim, se alguém quiser, a gente pode falar um pouco sobre isso. E aí eu queria colocar aqui a figura do nosso famoso Larry Fink, da BlackRock, quer dizer, ele tem uma trajetória já de muitos anos falando desse assunto, e agora a surpresa foi que em 2023 ele realmente não falou desse assunto. A carta dele, que saiu atrasada, que normalmente sai em janeiro, saiu agora em março, e ele simplesmente não falou desses temas que ele vem falando aí há mais de 10 anos. E por quê? Porque, na verdade, eles estão ali num pepino ali né, nos Estados Unidos, a BlackRock está sendo muito criticada pelos republicanos e tal, tem todo um tema deles ali no país, mas o importante é que essa agenda, realmente, ela está saindo um pouco dessa discussão muito focada do setor financeiro e ali de apontar o dedo para algumas coisas específicas, mas ela está ficando cada vez mais ampla. E nós temos muitos exemplos aí de empresas que já estão nessa trajetória há muito tempo, estão fazendo um trabalho importante, servem de referência, como é o caso da Unilever, por exemplo, que é uma empresa que está há muito tempo trabalhando nisso, e agora, depois de tanto tempo, chegou num momento, assim, eles têm muita dificuldade de inovar, têm muita dificuldade de fazer realmente coisas novas, né? E aí entram as outras oportunidades. Então, assim, você tem frameworks aqui que estão ajudando o setor financeiro a catalogar essas iniciativas. Você tem uma série de estruturas aqui, eu coloquei elas, tem o TCFD, que eu já mostrei um pouco mais para trás, mas todas essas sopas de letrinhas, né, que a gente conhece aí, ela vem para isso, para poder orientar o setor financeiro. E aí a gente tem as oportunidades para o setor financeiro. Muito mapeamento de quais são as áreas que estão surgindo aí de tecnologia, que vão alimentar esse setor financeiro através dessas frameworks que eu mostrei, mas também coisas novas que estão aparecendo. Por exemplo, quais são as áreas, né, os mercados que devem ser atendidos por novas tecnologias, novos produtos, novas formas de atuar, e todas essas oportunidades estão aí para serem descobertas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de falar, que eu acho que a gente já está bem em cima da hora. A gente pode entrar se vocês quiserem, mas eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas realmente interessantes que estão acontecendo, que eventualmente vão virar mainstream. Eventualmente elas vão ser absorvidas pelo setor financeiro como investimentos importantes. São desde startups até, no caso da IKEA, por exemplo, que agora já é uma empresa que está há muito tempo, porque o negócio dela depende... É o maior comprador de madeira do mundo, né? Eles são os que mais usam, e o negócio deles vai ser totalmente ameaçado se eles não tiverem matéria-prima. Então, eles estão abrindo muitas outras frentes, e o caso a loja de segunda mão ali deles, né, de produtos usados, tem sido um sucesso. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, eles já têm. Eu até comprei uma coisa essa semana lá, e eu fiquei realmente muito impressionada. E tem várias outras, a Heinz Alimentação fez uma parceria para revolucionar a alimentação com uma startup pequena lá do Chile, a Empirical, que é uma
um fornecedor de Eu tenho alguns vídeos aqui, se vocês quiserem eu posso colocar para vocês. Mas, enfim, tem várias empresas e várias coisas que estão acontecendo para suprir essa demanda de produtos e serviços numa economia descarbonizada. Mas a gente ainda está nessa trajetória. Então, assim, desde a perspectiva da agenda ESG, o que está acontecendo é que o mercado financeiro, né, os investidores, o setor financeiro de uma forma geral, está aprendendo como isso está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eles não podem abandonar aquilo que está funcionando e que provê a comida e a energia elétrica e o transporte de todo mundo agora, eles também têm que trazer essas novidades. E é aí que estão as oportunidades de negócio. O capital está migrando para isso, e é aí que a gente vai ver as novidades aparecerem. E é isso. Maravilha. Muito bem. Deixa eu colocar aqui que eu perdi vocês aí. Professor Manolo. Corri um pouquinho aqui, mas, enfim. Não, imagina. Tinha muita informação para dar. Excelente, professora. Puxa, que brilhante palestra. O pessoal está aqui extremamente atento, perguntando sobre o material. É claro que o material será disponibilizado, mas principalmente o material que nós já tivemos é de excelência, professora. Meus parabéns. Estamos muito felizes, professor Almir, porque neste momento o OEB, a Ordem dos Economistas do Brasil, em parceria com a FIA, através do Procede, que o colega é o coordenador, eu creio que podemos passar a perguntas aos colegas, porque a palestra foi extremamente brilhante. Maravilha, professor Manolo, excelente. Realmente, Mônica, a gente pediu uma palestra, você deu uma aula, só fiquei para perguntar se cair na prova alguma coisa, Mônica. A prova é o que a gente vai fazer amanhã, entendeu? A prova é todo mundo, né? É só as pessoas mudarem a forma de atuar. Eu acho que essa é a grande prova. Maravilha, mas o que é muito gostoso é ver uma ex-aluna nossa brilhando como você, Mônica. Isso é uma riqueza, é um conforto espiritual imenso. Dentre os vários elogios, que foram muitos, como disse o professor Manolo, etc., dois levantaram a mão desde logo, que foi o nosso amigo Roberto Holly, que eu queria dar a palavra, Roberto, para você fazer viva voz. Só gostaria que a todos que fossem fazer perguntas, nós já estamos às 12h59, mas, claro, nós vamos pedir permissão a todos para adiarmos pelo menos 4 minutos ou 5, para poder permitir algumas perguntas. Meu amigo Roberto Holly, com a palavra para suas considerações breves, por favor, ou pergunta. Eu queria agradecer primeiro a todos, né, que é um trabalho muito importante, né, e chamar a atenção de que esse trabalho... Você está sem câmera, Roberto. Está sem câmera. Sem câmera, Bom, agora sim. É um trabalho muito importante e que deve ser começado por todos os funcionários dentro das empresas e, por sua vez, os funcionários dentro de suas próprias casas. E as empresas influenciar os estados, município e União, porque é um trabalho que tem que ser global, ele precisa trazer um benefício que atinja a toda a população do planeta. Porque o objetivo maior sempre é o bem-estar e a qualidade de vida de quem está no planeta nesse momento. Então, é muito importante a gente saber que esse movimento é um movimento global, que precisa todos participarem. E eu queria agradecer também a palestra, que é muito importante e num momento muito importante. Obrigado. Maravilha, Holly. Muito obrigado, Roberto. Mônica, quer fazer alguma consideração? Complemento? Não, eu estou vendo a Seita quer fazer, acho que talvez uma pergunta, se der tempo, e também mais uma pessoa ali, que eu não sei o nome. Mas é o OLRJ. Você pode se identificar e fazer sua pergunta bem objetivamente? Sou eu, José Renato. José Renato, por favor, bem rapidamente, por favor.
É o seguinte, professora Mônica, minha amiga, eu penso que está havendo muito pouca utilização do crédito que existe nas instituições de financiamento, e segundo o ex-presidente do Banco Central aqui no Brasil, Gustavo Franco, esse fundo de investimento é de 100 trilhões de dólares. E eu acho que daí a gente podia crescer de forma exponencial e com qualidade, com programas de saneamento, de gestão de política fundiária, de política de... Bom, enfim, eu acho que a gente teria que partir para esse caminho. Será que não está havendo pouca utilização desses fundos? Sempre é assim, né? O governo tem, assim, a pressão para a agenda ESG avançar, essa eu sempre falo, né? As pessoas falam, mas qual é o papel dos negócios? Gente, os negócios, eles estão jogando o jogo. É difícil, quem está jogando o jogo, mudar as regras do jogo. Quem tem que mudar as regras do jogo é o governo. Então, assim, a agenda ESG é uma agenda do setor privado, mas ela precisa das regras do governo. Por isso que eu mostrei todo aquele framework de legislação que obriga os governos a dar o tom. Obviamente, se o governo tem o fundo e não está fazendo o papel dele, aí já é um problema de qual governo está no poder, entendeu? Então, acho que uma das coisas que a gente precisa é escolher os governos que vão liderar esse tipo de agenda, né? Então, a gente são duas questões diferentes. Uma é o papel do governo atual e a outra é o papel do governo influenciando a agenda ESG, orientando. Na verdade, as empresas querem fazer isso, elas querem atuar de forma ética, de forma socioambientalmente corretas, mas as regras do jogo às vezes não permitem. Então, não só a narrativa do capitalismo de stakeholders não é suficiente. Ele é importante, mas ele precisa ser regulamentado de alguma forma, porque senão as empresas estão naquele dilema. Eu vou fazer o que é melhor, né? O meu dever fiduciário ali, eu preciso fazer aquilo que é melhor para o meu investidor, para o meu acionista, enfim. Então, existe esse dilema o tempo todo, é uma tensão que a gente está vivendo, mas eu acredito que, assim, as novas gerações que estão entrando, elas já vêm com um chip, um mindset diferente do nosso, e essas questões, elas estão são menos dilema para eles já vêm um pouco mais prontos para atuar, porque o futuro deles realmente está em jogo. Não é o nosso, né? Nós não vamos estar aqui daqui 70 anos, e então a gente não vai viver isso, mas eles têm muito a perder. As novas gerações já sabem disso, e eles estão chegando no poder, né? Os millennials, a geração Z, eles estão agora na faixa dos 30 anos, então eles estão começando a ser acionistas, eles também. Então, isso vai acontecer, mas o governo tem um papel de balizar toda essa atividade e é isso. Maravilha. Seita. Seita, com a palavra, bem objetivamente, você está com o microfone Mudo, fechado. Seita. Pronto. Olá, aqui em Agora Manaus sim. já é boa tarde. Eu sou de Manaus. Eu recebi o convite do economista Martinho, ele já foi presidente do Conselho de Economia daqui, e para dizer que eu, infelizmente, não vou poder fazer essa pós-graduação e que deixasse disponível o material para vocês, ou deixar disponível para mim. Eu estou iniciando uma startup da Punk, Hora Pronobis Amazônica, e tudo aquilo que você colocou aqui, professora Mônica, e é tão bom estar no meio de pessoas tão preocupadas, literalmente, com o Brasil. Então, hoje, o Amazonas, e principalmente o município de Manaus, está passando por uma crise muito ruim de chuva, muitas casas foram perdidas, então, tudo aquilo que saiu na mídia é verdade, temos realmente que fazer muita coisa. E eu, iniciando essa transição, saindo de empresas e agora indo para startup, as startups elas são muito massacradas pelas grandes empresas, principalmente na questão de meio ambiente, e é onde a gente mais quer dar condições para o mateiro, para o caboclo, que ele tem muito mais conhecimento que a gente da cidade. Então, parabéns à instituição, a todos os envolvidos por esse evento maravilhoso, e deixa, por favor, o material para mim, para todos nós. Obrigada. Era isso. Maravilha. Quer se manifestar, Mônica?
Olha, eu sempre, assim, é music to my ears, quando eu escuto alguém falando que vai fazer uma startup, que vai resolver um problema social, assim, é como o Drucker já dizia, né? Cada problema social é uma oportunidade de negócio disfarçada. Então, assim, as oportunidades de negócio, elas estão aí, mas as grandes empresas, elas não têm condição de resolver essas questões, porque esse mindset inovador que uma startup tem, uma grande empresa não consegue ter. Ela tem uma cultura mais engessada, porque é natural das grandes empresas, né? Você já trabalhou em uma, você sabe. Então, quando você muda para um ambiente mais dinâmico, mais inovador, é aí que existem a possibilidade de realmente inovar. Eventualmente, essas inovações elas são incorporadas por essas grandes empresas que têm capacidade de fazer em escala escalar essas grandes soluções, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ter isso em vista e não se desanimar. O que eu queria falar para você é o seguinte: a via do empreendedor é uma via meio tortuosa. Ela, assim, eu sempre digo, não é sucesso que a gente tem que buscar, é a resiliência. A resiliência é que é a medida do sucesso. Então, ter paciência, porque eu estou nessa área há muito tempo e eu já incorporei para mim mesma que talvez não vou ver o resultado do meu trabalho na minha vida, mas eu sempre penso em outros exemplos, por exemplo, quando a gente pensa nas sufragetes, né, que colocaram o voto para as mulheres, elas também não votaram. Então, às vezes, a gente faz coisas que não são para um resultado imediato, a gente precisa de algumas satisfações imediatas para a gente poder sobreviver, então celebre cada ganho, né, cada vitória que você tiver aí no caminho, mas tenha em mente sempre o norte lá na frente, porque é isso que, no final, faz a vida da gente ter um propósito, né? Então, é isso aí. Maravilha. Mônica, nós vamos pedir a permissão dos colegas, dos nossos amigos, porque já são 13h10. Apenas eu queria, antes de dar a palavra para o presidente, que depois que o presidente fala, ninguém mais fala, só agradecer a todos que nos honraram com as suas presenças, a professora Selma, parceira, que está sempre conosco aqui, lidando com esse nosso evento, vice-presidente da Ordem, o professor Dutra também, nosso vice-presidente, que está sempre presente conosco, os colegas que já participaram, o professor José Carlos Souza Filho, a professora Daniela, o professor Wilson Rabai, também nosso vice-presidente, e, naturalmente, lembrando a vocês que nós teremos, no dia 11/4, agora a dimensão do S social, tá certo? Com o professor Sérgio Neri, que é muito bom também nesta área, e no dia 25/4 teremos a professora... ok, é isso mesmo. Teremos a professora... deu um branco. Giovana Donella, exatamente. A Giovana puxaria minha orelha se eu tivesse... professora Giovana Donella, falando da parte da governança corporativa. Então, eu queria novamente agradecer a todos e pedir a você, Mônica, para as suas considerações finais, para depois pedir ao professor Manolo para encerrar o nosso evento. Mônica. Não, eu só quero realmente agradecer a oportunidade. Eu fico sempre muito feliz. Eu acho que, para mim, né, eu sou uma apaixonada por esse tema, então o tempo sempre é curto. Eu sempre ponho muito mais slides do que eu tenho tempo para falar. É um erro, mas é um erro que eu faço assim com muito carinho, porque eu posso passar o dia inteiro falando sobre esse assunto. Então, se quem quiser conectar comigo, por LinkedIn, por exemplo, eu estou sempre... Eu não sou tão assídua ali, mas de uma forma ou de outra, a gente pode manter contato. E quem vier aqui para Londres, não deixe de me procurar. Vai ser um prazer tomar um café com alguém de vocês, com todos vocês, quando vierem para cá. E, mais uma vez, professor Almir, muito obrigada pela oportunidade. Professor Manolo, um prazer conhecê-lo e estar aqui com vocês. Obrigada. Maravilha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mônica. Muito orgulhoso da sua palestra. Foi brilhante. Sua aula foi brilhante. Professor Manolo, presidente, para suas considerações. Eu tenho que, além de parabenizar a professora Mônica pela brilhante aula que nos ministrou, agradecer a presença de todos os colegas que estão nos acompanhando já há um bom tempo, né? E que estão dispostos a nos acompanharem ao longo desse ano de 2023.
Professor Almir, eu estava dando uma olhadinha uns minutos atrás e não sei se passou de 100 participantes, porque eu li assim, parecia 99, alguma coisa. Eu acredito que passou de 100 participantes, que é a nossa média, tem sido essa a nossa média com os colegas, que eles têm nos brindado com a presença de todos. Professora Daniela, eu recebi um número expressivo de citações através do LinkedIn, e todos provenientes da professora Daniela, do LinkedIn da professora Daniela. Olha, 48 pessoas assistiram agora. Puxa, parabéns, professora Daniela, pela excelente participação que você tem lá no LinkedIn. E eu, de tabela, fui me beneficiando. Seu nome foi citado. Na verdade, eu não. É a professora Daniela e mais a professora Mariana, né? Se não me falha a memória, que estiveram presentes na nossa última apresentação. Mirela. Então, eu convido vocês, né? Eu errei o nome da professora? Era Mirela. Mirela. Mirena, desculpe, professora. Mirela. Então, no dia 11, teremos o próximo Momento OEB, que é algo que nos orgulha muito, essa parceria da Ordem dos Economistas do Brasil com a FIA, através do PROCED, do qual o professor Almir é o coordenador e nosso vice-presidente aqui da Ordem. E lembrando que, assim como lembrarei no dia 11, no dia 14, que na próxima sexta-feira é feriado. Então, normalmente nós fazemos o nosso almoço-palestra na primeira sexta-feira do mês. Mas neste mês, devido ao feriado da próxima sexta-feira, nós realizaremos o almoço no dia 14. E vão agendando o dia aí para nos encontrarmos depois de mais de 2 anos, né, de ausência, lá no Terraço Itália. Recomendo que ninguém vá de short, ou se quiser ir de short ao Terraço Itália, sem problemas, eles vão arrumar uma calça de garçom e depois vai entrar na justiça e vai ganhar 10 mil reais e dano moral. Não, ninguém vai lá porque ocorreu, eu achei curioso, né? Um sujeito foi lá no aniversário dele, não foi com o traje adequado à noite, e ele passou maus bocados, porque tiveram que dar uma calça de um garçom para que ele pudesse estar bem vestido. Ele entrou na justiça e, enfim, deu no que deu aí, dano moral, essas coisas todas. Significa dizer que devemos tomar muito cuidado com as nossas ações, não é verdade, professora Mônica? E principalmente essas ligadas ao meio ambiente e à nossa vida social. Professor Almir, os trabalhos se desenvolveram de forma justa e perfeita.